O zumbido de São Paulo entrava pelos ouvidos de Fernanda sem pedir licença, uma trilha sonora constante de buzinas, sirenes e conversas apressadas. O dia terminava como todos os outros, com as pernas a arder, as costas a doer sob o peso da mochila de entregas agora vazia e uma sensação de exaustão que parecia ter-se instalado nos seus ossos. Ela encostou-se por um segundo à parede fria de um prédio na Avenida Paulista, fechando os olhos. Só um segundo. Só para respirar. Foi quando o seu telemóvel vibrou no bolso, um tremor irritante e familiar. Ela não precisava de olhar para saber o que era. Mesmo assim, olhou. A mensagem brilhava no ecrã rachado, curta e brutal, aluguel atrasado, último aviso. Um nó gelado formou-se no seu estômago. Último aviso. Duas palavras que significavam despejo, rua, o fim daquele pequeno santuário que ela chamava de casa. Fê guardou o telemóvel, o peso do mundo esmagá-la mais do que a mochila vazia. Continuou a andar, os seus ténis gastos contrastando com o brilho das vitrinas de luxo que ladeavam a avenida. Pessoas bem vestidas passavam por ela, imersas nos seus próprios mundos, nos seus próprios telemóveis, nos seus próprios sucessos. Ela sentia-se invisível, uma sombra no meio do brilho da cidade. Foi então que o som do caos mudou. Não foi uma buzina, nem uma sirene. Foi um baque surdo, seguido de um grito agudo. À sua frente, a multidão abriu-se como as águas de um rio a contornar uma pedra. No chão, um senhor de cabelo branco e fato caro estava caído, uma das mãos a agarrar o peito, o rosto contorcido numa máscara de dor. As pessoas olhavam, cochichavam, filmavam com os telemóveis, mas ninguém se aproximava. O medo e a indiferença criavam uma barreira invisível à volta do homem. O nó no estômago de Fê transformou-se noutra coisa. Adrenalina. O seu coração disparou, mas os seus pés moveram-se por conta própria. Ela atravessou a barreira de espectadores, ajoelhando-se ao lado do homem. Senhor? Senhor, consegue ouvir-me? A sua voz saiu mais firme do que esperava. Ele gemeu, os olhos a revirar. Alguém chama uma ambulância. Gritou ela para a multidão paralisada, sem esperar para ver se alguém obedecia. O seu cérebro vasculhou as memórias de um curso gratuito de primeiros socorros que fizera há 2 anos, na esperança de conseguir um emprego melhor. Ela afrouxou a gravata do homem, virou-lhe a cabeça de lado com cuidado. Ele estava a lutar para respirar. Fique comigo, por favor. Tente respirar fundo. A ajuda está a caminho. Ela segurou a mão dele, uma mão fria e trêmula. Qual é o seu nome, senhor? Fale comigo. Os seus lábios mal se moveram. Arthur. Certo, Arthur. Eu sou a Fê. Vai ficar tudo bem. Ela continuou a falar com ele, palavras de conforto que eram tanto para ele como para si mesma, até que o som da sirene finalmente cortou o ruído da avenida. Os paramédicos chegaram, assumiram o controle com uma eficiência impressionante e, em minutos, Arthur estava numa maca, a caminho da ambulância. Um dos paramédicos olhou para Fê. O que a menina fez pode ter salvado a vida dele. Bom trabalho. Fê apenas assentiu, as pernas a tremer agora que a adrenalina passava. Ela recuou, pronta para desaparecer de volta para a sua invisibilidade, quando uma voz a deteve. Senhorita. Espere. Um homem de fato impecável e ar preocupado aproximou-se dela. Era mais novo, talvez 30 e poucos anos, com olhos castanhos inteligentes que a analisavam rapidamente. Eu sou o advogado do Sr. Valente. Vi o que fez. Não sei como agradecer. Eu não fiz nada demais, murmurou Fê, sentindo-se subitamente consciente da sua roupa suada e do cabelo desgrenhado. Fez mais do que qualquer outra pessoa aqui. Ele tirou a carteira do bolso. Por favor, aceite isto como um pequeno agradecimento. Ele estendeu-lhe algumas notas de R$ 100. Fê recuou como se tivesse sido queimada. O dinheiro do aluguel. A solução para o seu maior problema estava ali, na mão dele. Mas o seu orgulho, a única coisa que realmente possuía, falou mais alto. Não, obrigada. Eu não o fiz por dinheiro.
O homem pareceu surpreendido, mas depois um brilho de respeito apareceu nos seus olhos. Ele guardou o dinheiro. Compreendo. Nesse caso, ele tirou um cartão elegante do bolso. Pelo menos aceite meu cartão. O meu nome é Lucas Mendes. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ou se quiser saber do estado de saúde dele, por favor, ligue. Fê hesitou, mas acabou por aceitar o cartão. Era pesado, o papel de qualidade. Lucas Mendes, advogado. Ela foi para casa, o cartão a queimar no bolso. O pequeno apartamento pareceu mais apertado e sombrio do que nunca. A mensagem do senhorio ainda ecoava na sua mente. Ela sentou-se na beira da cama, perguntando-se se tinha sido uma idiota por recusar o dinheiro. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada vibração do telemóvel era um novo pico de ansiedade. Ela continuou a fazer entregas, o corpo dorido, a mente a mil. Tinha esquecido completamente o incidente na avenida, submersa nos seus próprios problemas. Até que, numa noite de quinta-feira, o seu telemóvel tocou. Um número desconhecido. O seu coração afundou, pensando que era o senhorio a ligar para a despejar. Com as mãos a tremer, ela atendeu. Estou? Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por uma respiração fraca. Senhorita? Fernanda Andrade? A voz era de um homem mais velho, fraca, mas carregava um peso inconfundível de autoridade. O coração de Fê deu um salto. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é Arthur Valente. Fê ficou sem ar. O homem da avenida. Ele estava vivo. Senhor Valente. Como está? Fico tão feliz por ouvir a sua voz. Estou a recuperar, graças a si, minha jovem. A voz dele era grata, mas logo adquiriu um tom sério. Escute, eu não lhe liguei apenas para agradecer. Eu devo-lhe a minha vida, e essa é uma dívida que pretendo pagar. Quero que venha à minha casa amanhã. Tenho uma proposta que a senhorita não poderá recusar. O endereço que Arthur Valente lhe dera levou a um bairro que Fê só conhecia de nome, um daqueles lugares que pareciam existir noutro universo. Morumbi. O carro de aplicativo subia por ruas sinuosas e arborizadas, ladeadas por muros altos que escondiam mansões como fortalezas. Fernanda sentia-se cada vez mais pequena, as suas calças de ganga gastas e a t-shirt simples a parecerem um disfarce inadequado para uma missão secreta. O seu coração batia descontroladamente, uma mistura de medo e uma esperança tão frágil que ela mal se atrevia a reconhecê-la. O carro parou em frente a um portão de ferro forjado, imponente e negro. Fê agradeceu ao motorista e saiu, ficando parada na calçada por um momento, a olhar para cima. Parecia a entrada de um castelo. Respirando fundo, ela tocou o intercomunicador. Pois não? Uma voz grave respondeu. Olá. Sou Fernanda Andrade. O senhor Valente está à minha espera. Houve um clique e os portões maciços abriram-se silenciosamente, revelando um caminho de pedra que serpenteava por um jardim impecavelmente cuidado. Era um paraíso verde e silencioso, um mundo à parte da cacofonia da cidade que ela deixara para trás. Um homem de uniforme, provavelmente mordomo, esperava por ela na porta da frente, que era do tamanho de uma parede. Ele cumprimentou-a com um aceno de cabeça formal e guiou-a através de um hall de entrada com chão de mármore tão polido que Fê conseguia ver o seu reflexo ansioso. O teto era alto como o de uma igreja, e obras de arte que pareciam valer mais do que tudo que ela alguma vez possuiria adornavam as paredes. Arthur Valente estava sentado numa poltrona de cabedal numa sala vasta que parecia uma biblioteca, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros. Ele parecia mais frágil à luz do dia, vestido com um robe de seda, mas os seus olhos eram os mesmos, penetrantes e inteligentes. Um sorriso cansado formou-se nos seus lábios quando a viu. Fernanda. Que bom que veio. Por favor, sente-se. Fê sentou-se na beira de um sofá que provavelmente era mais confortável do que a sua cama, as mãos pousadas nervosamente no colo. O mordomo serviu-lhe um copo de água sem que ela pedisse e retirou-se em silêncio. Não quer tomar muito do seu tempo, começou Arthur.
Como lhe disse, sinto que lhe devo a minha vida. E não sou um homem que gosta de ter dívidas. Ofereceram-me dinheiro e a senhorita recusou. Isso diz-me muito sobre o seu caráter. Fê sentiu o rosto a corar. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas ninguém fez, pois não? Retorquiu ele com um brilho no olhar. A minha proposta é simples. Preciso de alguém de confiança ao meu lado. Não uma enfermeira, já as tenho. Preciso de uma companhia, alguém para me ajudar com pequenas tarefas, ler para mim, garantir que não me esqueço dos meus remédios. Alguém com a sua bondade. Ofereço-lhe um salário generoso e um quarto aqui em casa, se desejar. Pense nisso como um emprego. A mente de Fê girava. Um salário. Um quarto. Segurança. Era a resposta a todas as suas preces. Era bom demais para ser verdade. O seu instinto de autoproteção, moldado por uma vida de desilusões, gritou. Senhor, eu agradeço, mas eu não tenho qualificações. Sou só uma rapariga das entregas. A sua qualificação, minha jovem, é a honestidade. Isso vale mais do que qualquer diploma. Antes que Fê pudesse responder, uma voz melodiosa encheu a sala. Vovô. Não devia estar a fazer esforços. O médico disse para descansar. Uma mulher deslumbrante entrou na sala. Era alta, com um cabelo loiro perfeito e um vestido que parecia custar o aluguel de Fê por um ano inteiro. Ela moveu-se com uma graça estudada e beijou a testa de Arthur. Depois, os seus olhos azuis, frios como gelo, pousaram em Fê. Um sorriso perfeito iluminou o seu rosto. Olá! Sou Beatriz, a neta do Arthur. E você deve ser a anjinha da guarda do meu avô. Ele não para de falar de si. Beatriz aproximou-se e abraçou Fê. O abraço foi rápido, o perfume dela era caro, mas o aperto no braço de Fê foi firme demais. Inclinando-se, como se fosse partilhar um segredo, Beatriz sussurrou no seu ouvido, a voz agora desprovida de qualquer doçura. O meu avô é um homem muito bondoso e, por vezes, ingênuo. Não se aproveite disso. Fê sentiu um arrepio. Quando Beatriz se afastou, o sorriso perfeito estava de volta no lugar, mas os seus olhos diziam outra coisa. Diziam, eu estou a observar-te. Foi nesse momento que Fê viu Lucas Mendes, o advogado, encostado ao umbral da porta. Ele observava a cena com uma expressão neutra. Quando os seus olhos encontraram os de Fê, ele deu-lhe um sorriso minúsculo, quase imperceptível, e um leve aceno de cabeça. Foi um gesto pequeno, mas, naquele ambiente gelado, pareceu um farol. Foi o que a decidiu. Eu aceito, Senhor Valente, disse Fê, a voz mais forte do que se sentia. Aceito o trabalho. Horas mais tarde, Fê estava instalada num quarto de hóspedes que era maior do que o seu apartamento inteiro. Era tudo surreal. Como primeira tarefa, para a familiarizar com a casa, Arthur pediu-lhe que organizasse alguns papéis no seu escritório pessoal. O escritório era tão imponente quanto o resto da casa. Madeira escura, um cheiro a livros antigos e a couro. Fê sentia-se desajeitada, com medo de tocar em alguma coisa e parti-la. Enquanto limpava o pó de uma secretária maciça, o seu cotovelo esbarrou numa moldura de prata. Com um baque abafado, a moldura caiu no tapete espesso. Ai, meu Deus! Sussurrou ela, o coração na boca. Ajoelhou-se para apanhar. O vidro tinha rachado num dos cantos. Ótimo, Fernanda, primeiro dia e já estás a estragar tudo, pensou. Mas quando virou a moldura para ver o estrago, o seu fôlego ficou preso na garganta. A fotografia, antiga e um pouco desbotada, mostrava uma mulher jovem e sorridente, com uns olhos gentis. Nos seus braços, ela segurava um bebé recém-nascido, envolto numa manta. Mas não foi o bebé que a chocou. Foi o que o bebé usava ao pescoço. Uma corrente fina de prata. E pendurado nela, um pequeno medalhão em forma de coração, com um desenho familiar de um sol e uma lua entrelaçados. Instintivamente, a mão de Fê voou para o seu próprio peito, por baixo da t-shirt.
Ali, pousado contra a sua pele, estava o seu próprio medalhão. Velho, amolgado e arranhado, o único objeto que tinha da sua infância esquecida. Era exatamente igual. Beatriz observava da porta entreaberta do seu quarto, que dava para o corredor principal. Via Fernanda a caminhar em direção ao escritório do avô, hesitante, quase a pedir desculpa ao chão de mármore por pisar. Um sorriso de desdém curvou os lábios perfeitamente pintados de Beatriz. Uma ratazana do esgoto era o que ela era. Uma ratazana que, por algum acaso do destino, tinha encontrado caminho para o seu palácio. E palácios só têm espaço para uma rainha. Ela fechou a porta com um clique suave e encostou-se nela, o coração a bater com uma fúria gelada. Vovô. Sempre tão nobre, tão caridoso. Tão cego. Tinha demorado anos a construir esta farsa, a polir cada detalhe da sua história, a aperfeiçoar o papel da neta perdida e reencontrada. Anos a suportar as suas memórias aborrecidas, a fingir interesse nos seus negócios, a engolir o seu afeto pegajoso como um remédio amargo. Tudo por um objetivo, a herança valente. E ela não ia deixar que uma qualquer saída da rua pusesse tudo em risco. Fê não era uma ameaça real. Não podia ser. Mas a sua presença era como uma pedra no sapato de Beatriz. Uma irritação constante. A maneira como Arthur olhava para ela, com aquela gratidão estúpida nos olhos, era insuportável. Era o olhar que devia ser só para si. Beatriz pegou no seu telemóvel e marcou um número que sabia de cor, mas que nunca guardara na sua lista de contactos. Precisamos de falar, disse ela sem rodeios quando a voz do outro lado atendeu. O que aconteceu? A voz da mulher era ansiosa, arrastada pelo vício do cigarro. Aconteceu uma boa samaritana. Uma miúda nova. O velho meteu-a em casa. E então? Ele mete e tira empregados a toda a hora. Esta é diferente, sibilou Beatriz, a andar de um lado para o outro no seu tapete persa. Há qualquer coisa nela. Uma familiaridade nojenta. Preciso que verifiques uma coisa. O nome dela é Fernanda Andrade. Vê se encontras alguma coisa. Qualquer coisa. Não gosto de surpresas, Marisa. Sabes disso. Ela desligou antes que a outra pudesse responder. Marisa, a ex-enfermeira. A sua cúmplice. A sua única ponta solta. Um dia teria de cortar essa ponta também. O seu primeiro plano foi subtil. Durante o jantar, enquanto Arthur contava mais uma história sobre a sua juventude, Beatriz interrompeu com um ar de preocupação fingida. Fê, querida, estás bem? Pareces um pouco pálida. Prova os camarões, estão divinos. Cozinheira, a Fê pode comer marisco, certo? Fê, apanhada de surpresa, apenas murmurou. Sim, claro que posso. Adoro camarão. Oh, que estranho, disse Beatriz, com uma leveza estudada. Tinha a ideia de que me tinhas dito que eras terrivelmente alérgica. Devo ter percebido mal, desculpa. Arthur olhou para Fê, uma sombra de confusão no seu rosto. Fê sentiu-se desconfortável, como se tivesse sido apanhada numa mentira que não contou. A semente da dúvida tinha sido plantada. Pequena, mas estava lá. O passo seguinte foi mais arriscado. Arthur tinha uma reunião importante e pediu a Fê que imprimisse e organizasse a apresentação. Fê passou a manhã no escritório, dedicada à tarefa. Beatriz observou-a de longe. Quando Fê foi à cozinha buscar um copo de água, Beatriz agiu. Deslizou para dentro do escritório, rápida e silenciosa como uma sombra. Abriu a pasta, retirou 2 páginas cruciais do meio da apresentação e escondeu-as no fundo de uma gaveta cheia de papelada antiga. Mais tarde, o caos instalou-se. Arthur, já a caminho da reunião, ligou para casa, a voz tensa. Faltam 2 páginas da apresentação. As páginas do balanço financeiro. Fernanda, tinhas a certeza de que estava tudo lá? Do seu quarto, Beatriz ouviu a voz trêmula de Fê a tentar defender-se.
Eu verifiquei 3 vezes, Sr. Valente, juro que estava tudo lá. Beatriz desceu as escadas, fingindo preocupação. O que se passa, vovô? Perguntou ela ao telefone. Oh, meu Deus! Fê, querida, às vezes, quando estamos cansados, cometemos erros. Não te preocupes, o vovô resolve. Ela viu o rosto de Fê desmoronar-se. Humilhação e impotência. Beatriz sentiu uma onda de satisfação pura e viciante. Mas a sua vitória foi curta. Naquela noite, Lucas Mendes veio para jantar. Ele encontrou Fê no jardim, sentada num banco, a olhar para o nada. Beatriz observou-os da janela, o corpo rígido. Viu Lucas sentar-se ao lado dela, não muito perto, mas o suficiente. Viu dizer algo que fez Fê levantar o olhar. Viu sorrir, um sorriso genuíno que ele nunca lhe dirigia. E viu Fê, apesar de tudo, a sorrir de volta. A raiva subiu pela garganta de Beatriz como um ácido. Lucas. O advogado certinho, sempre a farejar, sempre a observar com aqueles olhos demasiado inteligentes. Ele gostava da ratazana. Ele acreditava nela. E isso fazia dele um inimigo. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa, Beatriz sentiu uma compulsão. Tinha de saber. Tinha de ver o que aquela miúda escondia. Usando uma chave mestra que tinha roubado ao mordomo meses antes, ela entrou no quarto de Fê. O quarto era simples, quase monástico. Poucas roupas, um livro, um caderno. Beatriz vasculhou a pequena mala de Fê com uma repulsa contida. E então encontrou enrolado num lenço de pano um objeto pesado e frio. Um medalhão de prata. Era antigo, a prata gasta. O desenho do sol e da lua estava quase apagado. Com as unhas a tremer ligeiramente, Beatriz abriu o fecho minúsculo. Dentro havia espaço para 2 fotografias minúsculas. Uma estava vazia. A outra continha um retrato desbotado de um bebé. O coração de Beatriz parou. Depois, começou a bater tão forte que parecia que ia rasgar-lhe o peito. Aquele medalhão. Ela conhecia aquele medalhão. Tinha-o visto em fotografias antigas, nas memórias que Arthur lhe mostrara da sua filha falecida. A sua verdadeira neta, a que morrera no parto, segundo a história que Marisa lhe garantira. Mas e se não tivesse morrido? E se a verdadeira herdeira não estivesse morta num túmulo esquecido, mas a dormir no quarto ao lado? O medalhão pareceu queimar a sua mão. O pânico, frio e absoluto, apoderou-se dela pela primeira vez em anos. Ela fechou o objeto com um estalido, voltou a colocá-lo onde o encontrou e saiu do quarto, o seu rosto, normalmente uma máscara de controle perfeito, agora pálido de puro terror. Os dias que se seguiram foram uma estranha dança de sombras para Fernanda. Por um lado, havia a hostilidade fria e polida de Beatriz, que a tratava com uma doçura venenosa que lhe dava arrepios. Por outro, havia a bondade genuína de Arthur, que parecia cada vez mais apegado a ela, e os sorrisos discretos de Lucas, que se tornaram o seu pequeno refúgio de sanidade. Mas por baixo de tudo isso, a imagem daquele medalhão na fotografia assombrava-a. Ela sentia uma atração inexplicável por aquela casa, como se as paredes lhe sussurrassem segredos. E a maior parte dos sussurros parecia vir do segundo andar, de uma porta de carvalho branco que estava sempre fechada. Que quarto é aquele? Perguntou ela um dia a uma das empregadas mais antigas, enquanto ajudava na cozinha. A mulher olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida. É o quarto da senhora Lúcia, a filha do patrão. Ninguém entra ali desde que ela se foi. O senhor Valente mandou trancar. É como um santuário. Um santuário. A palavra ecoou na mente de Fê. Era o quarto da mulher da fotografia. A mãe do bebé com o medalhão. A curiosidade transformou-se numa necessidade. Ela precisava de entrar naquele quarto. Não era bisbilhotice, era algo mais profundo, uma sensação de que as respostas que procurava durante toda a sua vida estavam ali dentro. A oportunidade surgiu numa terça-feira à tarde.
Arthur tinha uma consulta médica, Beatriz tinha ido às compras, uma expedição que, segundo ela, demoraria horas e a maioria dos empregados estava ocupada nos seus afazeres. A casa estava mergulhada num silêncio raro. Fê lembrou-se de ter visto a governanta, uma vez, a guardar um molho de chaves antigas num vaso de cerâmica no corredor, perto de uma planta. Para emergências, dissera a mulher. Com o coração a bater contra as costelas, Fê foi até ao vaso. As suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair as chaves. Testou uma, depois outra. Na terceira tentativa, ouviu um clique suave. A fechadura cedeu. Ela empurrou a porta. O ar lá dentro estava parado, pesado com um cheiro a pó e a memórias. A luz do sol entrava filtrada pelas cortinas pesadas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar. O quarto estava perfeitamente preservado, como se a sua dona tivesse acabado de sair. Uma cama de dossel, uma penteadeira com frascos de perfume de cristal, um vestido de verão pendurado no encosto de uma cadeira. Fê aproximou-se da penteadeira, os seus dedos a traçarem o contorno de uma caixa de música. Mas foi a secretária no canto que a chamou. Havia um diário de cabedal em cima dela, com as iniciais LV gravadas a ouro. Com uma reverência quase religiosa, Fê abriu. A caligrafia era elegante, feminina. Eram os pensamentos de uma jovem apaixonada pela vida, depois de uma mulher apaixonada pelo marido e finalmente de uma futura mãe, cheia de medos e esperanças. Fê folheou as páginas, os seus olhos a beberem as palavras. Ele deu-me o presente mais lindo hoje. Um par de medalhões em forma de coração, feitos por um artesão. Um para mim, outro para a minha bebé. Dentro, mandei colocar a mesma inscrição, sempre juntas. Para que ela saiba, onde quer que esteja, que o meu coração está com o dela. A respiração de Fê ficou presa. Com as mãos trêmulas, ela tirou o seu próprio medalhão de debaixo da camisola. Abriu com dificuldade. E ali, na parte de trás da pequena moldura, gravadas em letras minúsculas e quase ilegíveis pelo tempo, estavam as palavras, sempre juntas. Uma lágrima quente escorregou pela sua bochecha. Era real. De alguma forma, este era o seu passado. Este quarto, esta mulher, era a sua mãe. Os seus olhos, agora turvos de lágrimas, varreram o quarto à procura de mais alguma coisa, de qualquer coisa. E então viu pendurado na parede por cima da cama, um grande retrato a óleo. Era a mesma mulher da fotografia, a mesma do diário. Lúcia Valente. Ela sorria, um sorriso triste e doce. E logo acima do seu lábio superior, ligeiramente à direita, havia uma pequena marca de nascença. Um sinal. Fê levou a mão ao seu próprio rosto, tocando no sinal exatamente no mesmo lugar. O sinal que